1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, né, fala assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. É interessante que um grupo de pessoas, né, de jovens que amam o Senhor, querem o Senhor, começa a ler isso aqui, e surge assim de repente quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Aí quando você começa, caramba, agradar a Deus, né? Então, se a gente ama o Senhor, por amor ao Senhor, a gente quer agradar a Ele, quer fazer o que agrada a Ele. E por temor do Senhor, a gente não quer fazer o que desagrada a Ele. Então, esse texto aqui, quando você começa a ver um grupo de jovens lendo esse texto aqui, eles começam então a saltar aqui, né? O agradar a Deus, salta, caramba, eu quero agradar a Deus. Então, que texto, que vai vir para frente aí? Como é que eu posso fazer para agradar a Deus, né? Aí continua o versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém o ofenda, nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então você lê um texto desse aqui, com pessoas que querem buscar o Senhor, aí o que está dizendo claramente aqui, né? Então, se você começa a olhar e analisar esse texto, os jovens começaram então, isso lá dentro da época da década de 60, de 70, né, que eu comecei a ver esse tipo de coisas assim, os irmãos todos viveram isso, né, da gente querer ser santo, da gente querer separar, não defraudar o irmão. Então, todas essas coisas aqui, se você for olhar na palavra, esse desejo de agradar a Deus, o que surgiu? Surgiu um desejo dos jovens todos de não namorar. Não podemos namorar, porque se você vai analisar o namoro do mundo, tá, você vai ver que está totalmente contrário ao que está falando aqui. Aí o que acontece? Aquele grupo de jovens naquela época que decidiram ser santos para Jesus, né, pegaram essa palavra aqui, não queremos agradar o Senhor, e tomaram a decisão. Mas aí vem a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava geração de discípulos, e as pessoas simplesmente chegam e falam assim: não pode namorar. Coloca uma lei, né, coloca uma coisa, não, aqui no nosso meio não namora. Então o jovem que entra hoje, ele vai escutar: não, no nosso meio não namora. Não, namoro não é de Deus. E nunca na vida pegou um texto desse aqui, vários outros, 1 Coríntios 7, né, se você também for ler ali, você vai ver também conselhos sobre isso, né, em relação a posicionamento dos solteiros, né? Então o que acontece? Da mesma forma, eu lembro que quando o fundador lá daquele trabalho do qual fui ordenado pastor, ele começou a fazer um trabalho com jovens que ele ganhou, os jovens já estavam na idade de casar, na faculdade. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a procurar os pastores, né, para falar: o que você acha aqui? Eu tô no meu coração com o desejo de casar com fulana, estou gostando, então Deus está mostrando alguma coisa. E os pastores começaram a orar juntos com eles. Então os casamentos todos eram feitos assim, debaixo de conselho. Aí depois engessaram também, traçaram uma lei, o que? Todo mundo que quer casar antes tem que submeter para os pastores. E os pastores vão orar para saber se é Deus ou não. Aí entra o legalismo, né? Pede-se a graça, né? Então sai da plenitude e começa então as gerações que vão vir. Não, aqui é o seguinte: se você quer casar com alguém, você tem que orar, Deus vai te falar a pessoa certa, a escolha perfeita de Deus, Deus vai te falar a pessoa certa, e você vai orar e vai submeter aos pastores. Se os pastores testificarem, né, concordarem com aquilo que você está fazendo, então você pode casar, né? Então a tendência nossa na igreja é isso, é esquecer o porquê, né, que começou a existir esse tipo de coisas, e a gente vai o quê? A gente vai dando mais ênfase no legalismo, na lei, nas regras, nos preceitos, do que na genuidade do princípio, né, que foi uma coisa natural. Então nós precisamos saber da razão da fé que nós temos. Precisamos saber onde é que está, por que isso, por que é a santidade, por que é o negócio. Então quando você começa então a relacionar com outro grupo de pessoas,
tá? Que nem, né, por legalismo estão fazendo, nunca ouviram um texto desse, ou se lê um texto desse, não mexe com as entranhas dele de chegar e falar assim, não, caramba, eu quero ser santo para o Senhor, tá? É só farra, é só farra. A gente está vivendo, né, por amizade, para suprir uma coisa da alma, que é a carência afetiva. Ah, vai dormir lá, vai dormir aqui, não quis dormir aqui em casa e tal. Então, esse posicionamento que nós temos, que falamos, não, nossos jovens, a gente comparando o outro, a gente vai para aqui, vai para ali, a gente olha nossos jovens, poxa, até que os caras são firmes, são santos, né? Pelo menos, né, se estiver andando no legalismo, obedecendo, sem ter a revelação, já é melhor do que quem não está vivendo isso. Aí começa a criar uma liberdade totalmente abusiva. Tá? E onde é que está Deus nessa história? Deus está falando, gente, eu quero simplesmente um grupo de pessoas que vão entender o que eu falei aqui. Né? Vão entender essa santidade aqui. A gente estava aqui comendo aqui, esse mexicano maravilhoso aqui. Eu senti de falar isso porque eu quero orar agora, porque eu sinto que dentro desse nosso compromisso, né, o Mário falou do exemplo de uma irmã de 40 anos que ligou para ele toda arrependida de ter vivido a vida toda santa e agora está vendo os jovens fazendo tudo do jeito que querem, e Mário depois mostrou para ela que valeu a pena, né? Então eu queria fazer uma oração aqui sobre isso, né? Então vamos orar rapidinho e depois quando acabar, Nicole, você pode desligar. Senhor, eu na tua presença hoje, Pai, guiado pelo teu Espírito Santo, Pai, eu quero ligar aqui na terra agora para que seja ligado no céu. Pai, no nome de Jesus, Pai, caminhos planos, Pai. Para Júlia, para Ana, para Nicole. Amém. No nome de Jesus, Pai. Que, Pai, você esteja, Pai, abrindo, Senhor, as portas para elas, Pai, em relação, Pai, ao relacionamento, para casamento. Pai, no nome de Jesus, nós desbloqueamos, Pai, amém, todo e qualquer bloqueio, Pai, de homens, Pai. Amém. Pai, de legalismo, Senhor, de qualquer coisa que não venha de Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, abre o coração delas, abre o caminho à frente delas, Pai, aplane o nosso caminho, Pai, na Índia do Billy, Pai, Pai, o desejo deles fazer a casa deles, Pai, a situação da Petrobras hoje, aplane o caminho, Pai. Amém. Pai, eu e Ana, Senhor, aplane o nosso caminho na frente, Senhor, o que está aprendendo qualquer coisa em relação, Pai, ao ministério, Pai, o que está aprendendo qualquer coisa em relação ao profissional. No nome de Jesus, aplane o caminho, Senhor. Eu também oro aqui no nome de Jesus, Pai, com todas as minhas irmãs aqui concordando, sobre o Rico e a Raquel também. No nome de Jesus, Pai, aplane o caminho, Pai, nós oramos por esse julgamento final ali, Pai, no dia 10 de maio, Senhor, a liberação lá do Banco do Brasil. Pai, aplane o caminho, Senhor. Muda a sorte do rico, Senhor. Traz para ele bênção sem medida, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Nós declaramos e profetizamos, Pai, um caminho plano, Senhor, para nós sermos, Pai, prósperos, para nós sermos santos e para nós sermos frutíferos. No nome de Jesus. Amém.